Vamos falar desse cenário nacional que tá pegando fogo também, viu lá, gente? E agora a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ontem da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a sua prisão domiciliar para uso de tornozeleira eletrônica e também proibição de contato com outros investigados. Nesse recurso, os advogados de Bolsonaro pedem que Moraes reconsidere a medida e, caso isso não ocorra, eles solicitam que o caso seja submetido com urgência à apreciação agora do plenário físico do STF. No recurso, os advogados afirmam que a mensagem de Bolsonaro dirigida por vídeo a apoiadores que estavam em Copacabana, no Rio de Janeiro, restringiu-se a expressões genéricas e não houve reiteração de afirmações que possam ser consideradas infrações penais. Para a defesa, a domiciliar representa uma antecipação de pena, viu, Lícia? Júlio Pinheiro, uma tentativa aí do ex-presidente Jair Bolsonaro de não ser julgado assim já pelo ministro Moraes e tentar recorrer a essa prisão. Mas o que eu acho tão interessante que a imprensa está trazendo aqui é dos autos do processo aí da defesa de Bolsonaro, que lá no final tem: sabemos que a justiça não é tola, repetindo a mesma frase que o próprio Moraes teria usado quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro. O que a gente tem que deixar ficar bem claro na cabeça, pessoal, na nossa mente, é porque Alexandre de Moraes impôs cautelares para que Bolsonaro permanecesse livre. Ele estava com algumas medidas restritivas de liberdade, como o uso da tornozeleira eletrônica, e depois foi determinada a prisão domiciliar, porque Bolsonaro descumpriu as cautelares. Houve o descumprimento, mas a gente pode aqui, claro, com toda razão e com todo o sentido, questionar as próprias cautelares. As cautelares são realmente abusivas, isso dito não por mim, que não sou jurista, por pessoas que realmente entendem que não há sequer uma previsão legal para essas cautelares que foram impostas por Alexandre de Moraes. Pessoal, você ficar proibido de falar com familiares, de você usar as redes sociais, de você se expressar através da rede social de uma outra pessoa. Não se está se julgando o conteúdo do que foi dito por Bolsonaro. Na verdade, não se levou em consideração o conteúdo. E sim, o simples fato da veiculação de um vídeo de Bolsonaro através de redes sociais de terceiros. Então, é lógico que isso beira o absurdo, fez com que o próprio Alexandre de Moraes ficasse isolado no STF, isso de acordo com a mídia nacional, e outros ministros não concordaram com o posicionamento de Alexandre de Moraes, e inclusive ele até recuou de algumas dessas medidas restritivas, permitindo que Bolsonaro tivesse contato com familiares, desde que isso fosse informado à justiça, né? Então, é lógico que há uma grande abusividade na determinação da prisão, mas fica muito claro também que Bolsonaro descumpriu as cautelares. E a gente não pode escolher a lei que, na verdade, é decisão judicial, que se cumpre ou não. A gente tem que questionar a própria decisão, e essa decisão é questionável em todos os pontos. Vamos ver se o STF vai ter a hombridade de tomar para si um julgamento como esse, porque mais do que a defesa da democracia ao você lidar com supostas tramas golpistas, discursos que influenciam a população por um eventual golpe, que isso de fato aconteceu durante muito tempo, é importante também que o STF tenha a hombridade de barrar abusos que têm sido cometidos por Alexandre de Moraes. E são abusos muito claros, porque esse tipo de abuso também afronta a democracia, também vai contra tudo que tem sido defendido, pelo menos no discurso. Então, se os ministros do STF permanecerem passivos, em silêncio, sem tomar nenhuma atitude que possa barrar ou frear os abusos que são tomados por Alexandre de Moraes, eles vão ser tidos como coniventes e uma antecipação de pena vai ficar ainda mais clara, porque não houve julgamento, não houve pronunciamento da Procuradoria-Geral da República para essa prisão de Jair Bolsonaro. Nem as entidades do judiciário, né? A própria OAB, ninguém se pronunciou. Não dá para entender realmente. Claro, dá para se entender a determinação da prisão por causa do descumprimento das cautelares, mas não pode se achar normal as cautelares que foram impostas a Alexandre de Moraes, que foi claramente uma censura prévia. Diga, amigo, você não pode nem falar, não é o que ele ia falar, não, você não pode falar, e mais do que isso, se você falar e alguém divulgar, você é preso.
Isso aí é um absurdo dos absurdos. Não, você pode conceder uma entrevista. Então vamos lá, ele concede uma entrevista aqui na Jovem Pan News de Natal, eu faço um recorte, publico na minha rede social, Bolsonaro é preso. Era isso que estava determinado na medida de Alexandre de Moraes, pessoal. Então, é muito complicado se ver, eu não estou aqui, não vou entrar no mérito, se Bolsonaro está certo ou está errado, se ele teve uma atuação contra a pátria nessa questão relacionada ao tarifaço dos Estados Unidos, nem Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro, mas, claro, que é muito evidente um abuso da decisão de Alexandre de Moraes. Pois é, aí sobre Alexandre de Moraes ainda, uma das pautas que estavam sendo reivindicadas do protesto que estava acontecendo lá na Câmara ontem, que foi desfeito, inclusive, a gente vai repercutir isso agora, 8h49. Repita. 8h49,